cativante para mim porque traz questões sobre a saúde, né? A saúde dos povos indígenas, focado no povo Caigangue e Guarani também. Não é por qualquer coisa que nós vamos lá numa unidade de saúde ou até o hospital. Quando nós vamos é porque nós estamos mal. Quando nós pedimos ajuda é que realmente nós queremos ajuda. Nós não queremos chegar nesses espaços e ser maltratados, porque nós já vamos com um problema e acabamos voltando para casa com 2 problemas. Nós vamos já com a doença e voltamos de lá com a doença e brabo ainda. Nós queremos mostrar a vivência indígena, né? Quantos anos, 500 e mais os 22 anos, né? Estamos tentando fazer isso e espero que esse documentário, né, vá em toda a distância. Quando eu vou no centro, quando eu vejo uma árvore, eu paro e fico olhando, né? Falando de coração. Não precisa a voz alta, basta tu conversar aqui, né? Em silêncio, né? Então, essa é a saúde. A gente tem uma boa alimentação, você tem um saneamento básico bom, você tem a hora que você precisar de qualquer atendimento, que você perceba que você não esteja bem, você ir procurar o especialista e você ser atendido. É você ter uma casa para que não chova dentro, no mínimo, né? Que não chova dentro, não podemos exigir muito de nós também. É onde você convive com teus familiares, com teus parentes, é uma boa relação de convivência social dentro das aldeias. Isto é saúde também, sabe? Então, nós não podemos viver num lugar aonde há um clima tenso, porque esse clima tenso também nos adoece, acaba adoecendo criança, e isso traz incomodação. As nossas lutas, elas envolvem, de certa forma, a questão da saúde, a questão da educação, ela é uma transversalidade de todas essas coisas, né? A questão do território. A gente vê o espaço da universidade como uma questão de território também, né? Então, essa questão da saúde não tem como separar ela, né? Quando você está em busca da questão do território, da educação, né? Dos aprendizados que a gente envolve o nosso ser, né? E do estar bem, né? Eu sempre trago assim que principalmente a questão dessa luta por uma moradia específica é para você estar bem. Dessa luta por uma universidade que te acolha é para você estar bem, né? Que você possa passar por esse processo de formação estando bem, né? Sem sofrimento, sem discriminação, sem preconceito, né? Então, toda essa nossa luta, ela envolve nessa questão da saúde. Então, para mim, as pessoas vivendo tranquilo, tendo todas as assistências ali cabível para que eles se mantenham felizes, isso é eu entendo que isso é saúde, sabe? Outras coisas, tem tantas coisas que nós podíamos falar o que seria saúde, sabe? Mas para mim, o pessoal estando feliz, se divertindo, brincando, dando risada, para mim isso tá bom. Basta quando tu tiver dor no corpo, uma tristeza, tu vai lá, conversa com a árvore, pede licença, dá um abraço apertado, depois tu se sente bem melhor. Tudo isso ele transmite para nós, ainda com os remédios, a casca dá para fazer remédio, as folhas dá para fazer remédio, o banho nas crianças, né? E não só nas crianças, na pessoa adulta. Então essa convivência, nossa, é muito bom. E nós vamos compartilhar com todo mundo, né? Caigangue,
né? E os nossos outros parentes Guarani, né? E os parentes que vieram lá, da Pará. Então é isso, bem viver do povo indígena, né? E esse espaço, esse jovem precisa para ser tranquilidade. Que esse é saúde para nós, essa é a vida para nós. De você estar com seus parentes, você poder se alimentar junto, para nós, principalmente nós Caingangue, é muito importante a questão dessa coletividade na hora da alimentação, de você estar conversando, dialogando, né, principalmente entre as várias gerações, né. E é aí que entra essa questão dessas várias gerações, que a gente tem que estar inteiramente em contato, principalmente nós que somos mães caingangues, né, com as crianças, né. Ou dos nossos mais velhos poderem estar presentes, principalmente as lideranças espirituais, no aconselhamento, né, nesse cuidado, né. Hoje, por exemplo, né, aqui na celebração da Casa do Estudante Indígena, a gente vai ter banho de erva. Coisas que em outros lugares da universidade a gente não conseguia ter, né. Na CU, mesmo assim, a Casa do Estudante Universitário, né, mesmo assim a gente fazia essas possibilidades junto com a Iracema, que é a nossa cuiã, né, mas que não era bem recebida. Ela ia lá fazer alguns banhos, principalmente no cuidado com as mulheres grávidas, né, mas não era, a gente via que não era bem recebido e é isso que a gente quer estar num lugar, né, que a gente possa ser quem nós somos de fato, né, para que a gente possa estar bem, né. O que a gente aprendeu com o tempo para a nossa saúde indígena desde quando você vai até um espaço de saúde ou uma unidade de saúde, fora ou dentro da aldeia, quando você é bem atendido, você é recebido bem pelo profissional, isso também já é saúde. E que o nosso povo indígena carece de compreensão de como funciona o sistema não indígena. Então, esta dificuldade está em nós procurar aprender e passar esses conhecimentos do sistema lá do não indígena e informar cada vez mais os nossos profissionais de saúde para que a nossa população saiba um pouquinho mais de como se entrar dentro de um hospital ou de um posto de saúde mesmo e saber se locomover lá dentro. E esses profissionais que trabalham dentro dessas unidades de saúde, tanto nos hospitais também, recebam o indígena muito bem, o acolhimento faz muita diferença. Então, eu entendo que isto é saúde e o que garante também na Constituição e da própria lei do SUS esta é a saúde diferenciada. Nós entendemos que é isso. Não é que nós sejamos privilegiados, não, nós temos direito. Uma coisa é direito, outra coisa é privilégio. E esse lugar foi uma busca de anos, né? E com muita luta estamos aqui. Nesse cantinho ainda, que é pouquinho ainda, né? Para meus sobrinhos, netos, receber seu senhor sábio, que trabalha junto com eles na medicina, né? Explicando sobre, hoje os fogos chamam de antropologia, ambientalmente, né? Então esse lugar é muito bom, né? Tanto para os estudantes, para as crianças que estão junto, para as mães, né? As mães ficar tranquilas para terminar seu curso. E bastantes árvores que a gente gosta, nós consideramos as árvores nosso raiz, né? Nossos parentes, muitos acreditam, como nós acreditamos, né? Eles fazem parte da nossa raiz, né? Que eles têm contato na terra. E a gente precisa dessas árvores, precisa estar convivendo, né? Para ter nossa força, né? Eles transmitem sempre coisa positiva, né? Sempre conto com o apoio das lideranças e dos sábios, né, que nos ajudam nas medicinas tradicionais e tudo mais. É fundamental a busca ativa
que nos leva até as casas de pessoas, de ver por perto, né, cada família e sua realidade, fazendo orientações, encaminhamentos, em casos necessários, com garantia em uma melhor qualidade, né, de vida, assim, para um bom engajamento dos AIs, dos agentes indígenas, né, para com a comunidade onde eu trabalho, né. Para que efetivamente ocorra atenção diferenciada na saúde indígena, é necessário que haja a formação dos profissionais na academia já, né, com essa questão trabalhando com a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que é de 2002, e abordando todos os aspectos referentes a essa questão que está lidando com povos com concepções distintas de corpo, de saúde, né, e de doença, enfim, distintas cosmovisões, porque quando trabalha com os povos indígenas precisa levar em conta que tem práticas tradicionais que são necessárias e que é necessário o diálogo entre esses sistemas, né, o sistema tradicional e o sistema ocidental, enfim, a biomedicina. A questão do vínculo, né, que é tão necessário na saúde indígena. Sem o vínculo, a gente não consegue que o indígena, enfim, faça o seu atendimento na atenção primária, ele acaba buscando serviço de saúde só quando a situação é realmente muito grave, né? E aí acaba indo para os pronto-atendimentos e não buscando a atenção primária. Então, acho que isso é uma das questões que é principal para nós, assim, essa questão da formação dos profissionais, para que, para além da sensibilização, ter essa questão de que o princípio da equidade é um preceito ético que se coloca para todo profissional de saúde, para atendimento, né, esse princípio na saúde indígena é essa questão, né, da atenção diferenciada, entendendo as suas singularidades e especificidades. Então, quando nós indígenas, não é por qualquer coisa que nós vamos lá numa unidade de saúde ou até o hospital. Quando nós vamos é porque nós estamos mal. Quando nós pedimos ajuda é que realmente nós queremos ajuda. Nós não queremos chegar nesses espaços e ser maltratados, porque nós já vamos com um problema e acabamos voltando para casa com 2 problemas, porque nós vamos já com a doença e voltamos de lá com a doença e brabo ainda. Então isso também faz muitas vezes, nos afasta desse meio, e a gente acaba ficando, se isolando cada vez mais e acaba se adoecendo cada vez mais rápido, sabe? Então, isto é saúde indígena, sabe? É essas diferenças que faz com que nós sejamos diferentes da sociedade brasileira. Também a nossa carência de informação, por nós sermos leigos mesmo, porque é difícil entender o sistema do não indígena, muito difícil. E daí eles falam muita coisa, sabe? Palavras difíceis. E temos muitos indígenas, até no meio caingangue, até são muito poucos, mas que tem dificuldade de se expressar em português, tem dificuldade de entender também. E os Guarani é pior. Os Guarani olha, 70% dos Guarani não falam português. E como que essas pessoas serão atendidas nesses espaços? Então, o profissional de saúde que está lá dentro, ele tem que ter essa sensibilidade de entender esse lado. A luta foi muito grande e estamos lutando ainda, né? Para requerer um espaço para estar ali, né? Para estar conversando com ela, para estar conversando com as árvores, para estar conversando com a terra, né? E com a água, né? Não só para mim a luta para os jovens que estão estudando também. E para as crianças que estão aqui, né? Essa saúde. Por que eu falo nas árvores? Né? Quando as crianças estão chorando, dor de barriga ou qualquer coisa, as mães fazem isso. Rezemos
com eles, espiritualmente. Não é por acaso que as crianças ficam doentes. Não. Lá onde ele estava fechado no quadradinho, lá não tem como a árvore. E aqui tem. Então esse faz parte da saúde. A prioridade para nós é nós estar bem, brincando, dando risada, porque comida a gente tem, e o nosso pessoal aqui, eles são um pessoal assim que nós não somos qualquer coisa ficar pedindo, sabe? A gente vai à luta mesmo. E daí a gente adquiriu a, a outra parte da compensação da 386, que é um outro território que a gente recebeu. Então, desse território, a gente está plantando alimentos tipo mandioca, batata, feijão, milho, essas coisas a gente planta junto e depois a gente faz a distribuição de uma maneira controlada para cada família. Então, nós estamos se preparando para um futuro bem próximo de uma comunidade autossustentável. A gente quer depender o mínimo do sistema, porque a gente não quer ficar com essa dependência do sistema. Então, e a gente acha até meio feio o indígena tá pedindo tudo, sabe? Ele tá pedindo, só tá só faltando pedir comida cozida na boca já. O governo tá tão cedendo tudo. Será que o indígena não sabe plantar um feijão, não sabe criar uma galinha, não sabe criar um porco? Pelo amor de Deus. Então, a gente tá colocando em prática isso até para a gente poder auxiliar os outros e dizer, cara, faça isso. Soja não é alimento. Desde quando que soja virou alimento? Planta lá um feijão lá, planta uma mandioca, planta uma batata, planta melancia, faz uma horta lá, planta qualquer coisa. Mas não fica com essa dependência do sistema, porque o que o sistema mais quer é que nós ficamos com essa dependência deles. Então a gente está indo por um caminho de autossustentabilidade. De tudo que a gente busca a partir do território, é importante trazer, né, a partir dessas nossas territorializações e reterritorializações, eu trago isso porque por muito tempo ainda a gente é desterritorializado dos nossos lugares. O Brasil inteiro é terra indígena, né? A cidade ainda, por mais que avançou a questão dos prédios, né, de toda essa questão urbana, né, é em cima de territórios indígenas, né? E eu sempre trago essa questão das nossas mobilidades, dos nossos, dessa nossa circularidade em todos esses lugares, como uma questão nossa e uma questão de saúde, né? De estar se mobilizando, caminhando, andando, né? Umas décadas atrás, não se falava tanto nessa questão do indígena urbano, o indígena na periferia, e há um choque muito grande ainda sobre essas questões. Então, esta representatividade que eu falo, ela trata dessas questões, tanto o indígena em aldeia, como o indígena que vive fora da aldeia. É uma coisa que precisa entrar no consenso, cedo ou mais tarde, que, afinal, todos nós somos indígenas. Claro, também temos que se manter organizado que de uma maneira onde é isso que faz nós ser diferente da sociedade brasileira. A gente, por mais que viva na periferia, nos centros pequenos ou grandes urbanos, a gente precisa se manter organizado como indígena. A gente trabalha nessa perspectiva de que para fazer saúde indígena precisa, sobretudo, de uma escuta tecnicamente qualificada aos povos indígenas para efetuar esse diálogo intercultural que é necessário para que haja articulação entre os sistemas de saúde, porque existem os sistemas tradicionais das culturas indígenas e o Sistema Único de Saúde. Para efetuar essa articulação entre sistemas, é necessário ter essa escuta e também essa abertura ao diálogo, né, para efetivar esse diálogo com as práticas tradicionais de cura, com os remédios do mato, enfim, com todas essas práticas que estão nas comunidades indígenas. Levando em consideração a questão de que estamos lidando com pessoas que têm concepções distintas de corpo, de saúde, de doença, enfim, né? Então, que a gente precisa ter esse olhar
e uma abertura da biomedicina, né, das práticas biomédicas a esse diálogo efetivo. A CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, no âmbito do Ministério de Saúde, tem a responsabilidade de coordenar o SAS e SUS, né, o Subsistema de Atenção à Saúde aos Povos Indígenas. Os municípios e estados têm esse papel complementar na política nacional de atenção à saúde aos povos indígenas, e, no caso, Porto Alegre tem um diferencial nessa questão da complementariedade, porque Porto Alegre dispõe de uma equipe de atenção primária à saúde que atua dentro de 4 aldeias, 3 caigangue, 3 pertencentes à etnia caigangue e uma charrua. Para além da questão, né, desse atendimento pelo município, ainda tem o Polo Base Porto Alegre, e esse trabalho é todo articulado com esse Polo Base Porto Alegre, que é vinculado à CESAI, né? Isso que é a grande complexidade da saúde indígena, para além da questão da interculturalidade, é essa questão da interinstitucionalidade também, porque a gente tem a atuação do município, a atuação do Estado e a atuação federal, e esses órgãos precisam estar bem articulados para que essa questão da atenção diferenciada à saúde dos povos indígenas seja efetivada, né? Esse direito à atenção diferenciada seja efetivado. Controle social na saúde indígena é formado para junto ser, né, um fiscalizador nas ações da saúde indígena, a cobrar a gestão, organizar o trabalho dos funcionários, né, fiscalizar o trabalho dos funcionários, fazer uma parceria de articulações com os municípios, né, para uma melhora nos atendimentos, né. E também tem os conselheiros locais e distritais, que são os fiscalizadores dentro dos polos, né, de suas comunidades, junto com as lideranças para buscar melhorias, né. O nosso presidente do Condiz é o Isaías da Rosa Caigô, né, que pertence lá à aldeia Goiamechô, e reside lá. Que as coisas são cobradas diretamente para ele, né, que é o presidente do Condiz. E assim ele leva para o coordenador do TCEI, que cobra, né, as coisas lá para acontecer, as melhorias dentro das comunidades, dos polos e tudo. A questão de Porto Alegre, né, a gente tem o Conselho Municipal de Saúde Indígena. Através desse Conselho Municipal de Saúde Indígena que se organiza o cronograma de atendimento da equipe de saúde indígena do município, que se faz toda a questão da aplicação de recursos que são destinados especificamente para a saúde indígena, como é o caso do repasse estadual, né? Um repasse estadual que é efetivado mensalmente para o Fundo Municipal de Saúde, e se realiza, então, a discussão com as lideranças, com a participação, para além da participação, né, mas com a decisão das lideranças a respeito dessa questão da aplicação desses recursos, com a participação da FUNAI, com a participação da Secretaria Estadual de Saúde, da CESAI, né, para que se possa articular todos esses atores na compreensão de que, sim, esse recurso, para ser aplicado, ele precisa ser, para além de uma consulta, né, aos povos indígenas, as lideranças precisam dizer qual é a demanda principal das suas comunidades para essa aplicação desse recurso. Aqui na nossa região e também nas outras regiões, assim, porque os conselhos municipais ele é feito por um decreto de lei, né? Então, cada região tem que ter seus conselhos municipais. Aqui na nossa região, tipo, o conselheiro municipal, ele é um conselheiro que
conversa com a comunidade e vê quais são as prioridades para tratar sobre essas discussões dentro de uma plenária de um conselho municipal. Então, cada conselheiro de cada aldeia vai e se junta todos os outros conselheiros e discute quais são as prioridades que vai abranger todas as comunidades. É um projeto, sabe? É um projeto que você apresenta lá que todas as comunidades irão usufruir daquilo. E isso, a partir do momento que é aprovado nesse Conselho Municipal de Saúde Indígena, essas demandas são encaminhadas para o Conselho Distrital de Saúde Indígena, que daí já abrange aonde se encontra todos os conselheiros das outras aldeias do Rio Grande do Sul inteiro e também de Santa Catarina. Daí cada um apresenta as demandas das regiões, não é da aldeia mais. A demanda da aldeia é discutida no Conselho Municipal. E daí as demandas do Conselho Municipal é encaminhada para o Distrital, que daí é aprovado lá, daí é encaminhado a nível nacional. Então, é uma coisa bem tranquila, mas cabe também, como eu falei, cabe de cada conselheiro estar bem atualizado das coisas que acontecem dentro da sua aldeia, das demandas, das discussões com as pessoas, porque são as pessoas, os membros da comunidade, que sabem do que eles precisam. E o conselheiro, ele é simplesmente um porta-voz que vai levar essa demanda até os outros conselheiros. Que com certeza nossos problemas da minha aldeia é muito parecido com uma outra ali também. Então a gente pega e se une e diz, olha, isso é prioritário, isso não é. Então é uma coisa que é uma coisa que você tem que levar bem sucinta, para que não haja uma coisa meia tipo assim, meia pessoal, sabe? Quando você é conselheiro, você tem que ter o senso de entender que você vai defender e vai ser a voz da sua comunidade de uma maneira coletiva. Ele não pode ir pelo eu acho, eu penso. Não, tem que levar o que a comunidade pensa e o que a comunidade quer. Para além da participação, como se tem no Conselho Municipal de Saúde, como eu estava falando, para além de uma participação, é muito mais do que isso, não tem uma votação a respeito das propostas, não tem discursos de 3 minutos mais um, enfim. É uma outra forma de discussão na qual as lideranças dialogam com seus pares e chegam a consensos, né? Então, todo um momento, né, da discussão, ele não tem hora para acabar, muitas vezes, né? A gente passa dos horários e não tem essa questão dos horários rígidos, né? Uma outra temporalidade da discussão e também não se faz votação e é a construção de conceitos acerca da aplicação dos recursos e outras decisões que o Conselho Municipal de Saúde Indígena precisa tomar. E daí tem um Conselho Distrital, que daí abrange Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que a gente aqui, por exemplo, na nossa região de Porto Alegre, nós era direcionado, que é o Distrito Sanitário de Saúde Indígena, no Paraná. E a gente percebeu que nós discutíamos as nossas demandas no Paraná, mas o recurso do que nós discutíamos, a gestão ficava no interior. E daí não adiantava, para nós aqui da nossa região, não adiantava. O que adianta nós discutir lá no Paraná, sabendo que o recurso está no interior? Então, nós não usufruímos do que era nosso. Então, a gente de várias articulações e um consenso e explicando para as pessoas o que era essa configuração, eles foram entender que todos nós estávamos perdendo. Então, a gente fechou um acordo ali, todo mundo concordou, tanto os conselheiros como os presidentes de Condize e os coordenadores de distrito. Este ano vai ser a primeira vez que nós vamos discutir as nossas demandas da nossa região com o pessoal do interior. Sabendo que nós estamos no mesmo estado, somos tudo próximo um ao outro, por que nós ia discutir as nossas demandas no Paraná? Então, é até um ano inédito para nós, porque nós estamos há 6 anos já batendo na mesma tecla que nós queremos aonde o recurso estiver. Se o recurso nosso está no interior, nós queremos ir para o interior. Se estiver no Paraná, nós vamos para o Paraná de novo, não tem problema. Mas nós queremos ir aonde o nosso recurso está.
Então, a gente fechou esses acordos e a gente está 100% definido já. Isso já saiu portarias, nós estamos no interior. Então, é um ano bem inédito, porque daí vai haver as discussões de saúde indígena e vai haver um choque entre o pensamento nós aqui da região também com o pensamento do interior. E numas primeiras discussões que a gente teve, é fazer com que o pessoal entenda. O conselheiro distrital, ele não é conselheiro daquela aldeia, ele é um conselheiro de todas as aldeias. Do conselheiro daquela aldeia é só o conselheiro local. Então, a gente percebe que a gente precisa fazer uns ajustes ainda, bem sucinto, para que não haja conflitos. Tá? Conflitos, que o que menos a gente quer é conflito. A gente quer fazer as coisas de uma maneira coletiva, onde todos possam usufruir da melhor maneira possível. Com relação à participação das lideranças no Conselho Municipal de Saúde, embora tenha a cadeira específica para indígena, e a gente tem uma representação indígena e um suplente, né? Um representante e um suplente, mas eles não costumam participar quando as demandas não se referem especificamente aos indígenas, porque isso que eu falei, né? A questão da forma de participação é distinta, né? Eles discutem, os indígenas, as lideranças discutem mais assuntos que são pertinentes às suas coletividades, né? Então, isso embora assim tenha muitas vezes nas conferências, houve bastante participação das lideranças e dos indígenas de Porto Alegre, porque tinha uma demanda muito específica dos coletivos, das coletividades, que era essa questão de ter uma equipe específica para atendimento itinerante às aldeias. Essa equipe é formada por médico, enfermeira, técnica de enfermagem, odontólogo, auxiliar de saúde bucal, e tem todas as... e os agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento. Então, essa equipe itinera pelas 4 aldeias, né? E foi uma conquista muito importante para as comunidades de Porto Alegre que não eram, naquele momento, atendidas pelo polo base, né, da CESAI. Foi uma conquista das lideranças de Porto Alegre, né, principalmente das lideranças caigangue, e com isso tem então essa equipe que itinera pelas aldeias. Eu entendo que a liderança tem que ter o controle de tudo. Ele tem que saber quantas pessoas tem, adultos tem, quantas crianças tem, quantos idosos tem, o que cada pessoa tem, você está precisando ou usa algum medicamento contínuo, o corpo de liderança, a equipe ali que também faz, que os profissionais de saúde fazem parte também da liderança, porque eles ajudam, né, as pessoas ali dentro. Então tem que ter uma equipe pronta e ter esse controle, porque nós simplesmente não podemos ter o nosso indígena ali e imaginarmos que ele toma um remédio contínuo, mas nós não acompanhar, porque o nosso indígena tem a dificuldade de ler uma bula, ler para que é o tratamento correto. Então, a equipe de saúde que tem dentro da aldeia, que normalmente você tem um AIS, um MAISAN, um técnico de enfermagem, enfermeiros, que tem em outras aldeias que são maiores, que é possível ter até um médico. Então, essas pessoas têm que manter esse acompanhamento para auxiliar aquela família ali. E o controle é isso, você tem que saber onde os passos de cada um, para que se algo de errado acontecer com ele, você possa estar ali pronto a auxiliar. A comunidade tem que sentir na liderança que ela está sendo protegida, está sendo cuidada. Não é simplesmente as pessoas dizer que é liderança e simplesmente abandona a comunidade, nunca sabe o que está acontecendo com as pessoas, não vai visitar os membros que moram nas suas comunidades. Então, como controle social, é isso. É você estar sempre a par de todas as situações e que a liderança e as pessoas têm que estar prontas para ajudar um ao outro. E isso é o coletivo. É um cuidando do outro.
No caso do Conselho Municipal de Saúde, o que a gente tem é essa articulação através da Comissão Municipal de Saúde Indígena, que mesmo assim não é uma comissão ainda oficial do Conselho Municipal de Saúde. Ela, para ser uma comissão oficial, ela teria que ter uma representação do Conselho Municipal de Saúde e ela não apresenta essa representação, né? Como toda a sociedade brasileira, a gente sabia que essa coisa estava vindo, mas o nosso indígena não tem esse hábito de seguir protocolos. E como que a gente vai seguir isso, sabe? Como que a gente vai fazer as pessoas seguir isso? A gente conversa, conversa, conversa e conversa, mas chega um ponto que você tem que impor, sabe? Porque daí eu percebia que o nosso indígena, tipo, ele acha desculpa para tudo, sabe? Muitas vezes eu perguntava, cara, você não precisa sair daqui. O alimento tem. Temos tudo aqui. Então não há necessidade de nós estar indo para a cidade. Até então, no início, como para todo mundo, ninguém sabia o que era direito, o que era isso. Não existia nada. Como não existe até hoje. Não existe um tratamento para isso hoje. A vacina surgiu recentemente. Então, a gente passou um sufoco enorme porque a gente pensava, puxa, se a gente pegar, todos nós vamos pegar, porque nós somos tudo um próximo do outro. Nós se visitamos, aquele negócio que diziam, ó, cada um fique na sua casa, no nosso meio não existe isso. Então a gente cuidava muito para que um não pegasse, mas nós sabíamos que se um pegasse, todos pegavam. Então a gente foi levando, isso passou um ano e pouco, a gente ficou completamente isolado, sabe? A gente não saía mesmo, não era aquela coisa que é dito por muitos redes sociais, não, nós estamos isolados e na prática não está. Aqui nós ficamos isolados mesmo. Ninguém saía. Mas nós convivia tudo junto aqui, nós jogávamos futebol, nós praticava nossas atividades coletivas normalmente, mas porque nós sabíamos que nós não estava correndo risco de sair e trazer o vírus para dentro. Os impactos nas aldeias foram bastante grandes, principalmente aqui em Porto Alegre a gente teve 7 surtos, né, em aldeias, então 7 surtos de Covid-19 nas aldeias, e isso foi bem complicado do ponto de vista da questão do distanciamento, né, porque é isso, né, todo mundo está bem grudadinho na aldeia, os parentes estão sempre juntos, né, e essa questão do afastamento para os indígenas é uma coisa impossível, assim, essas medidas que são preconizadas para a população em geral, para evitar, né, a questão da transmissão, né, do contágio pelo coronavírus, elas são praticamente impossíveis em vários aspectos para as coletividades indígenas. No ver, né, da nossa equipe aqui, foi a questão da fome, porque quem tinha trabalho formal, né, não pôde mais sair. Também na saúde mental, porque começamos a perceber mais casos de depressão, né, de pessoas com pensamentos negativos, e sem contar no impacto, né, de quem perdeu um ente querido, alguém da família, que na comunidade indígena ali sempre teve uma cerimônia, né, de despedida, assim, com todos os parentes junto, cada um dando apoio, né, e eu acho que foi isso que impactou mais na comunidade, né, na saúde indígena e num todo, né. Mas aqui em Porto Alegre também há mais, eu acho que a maioria das aldeias teve isso também, né, pelos diálogos que a gente tem
com as lideranças do interior do estado, que foi a questão da insegurança alimentar, né? Fique na aldeia, mas fique na aldeia como, né? Então, essa questão da alimentação foi uma das questões que pegou forte, assim, essa questão de que a gente sabe que para permanecer nas aldeias, as comunidades precisavam ter o seu sustento. O sustento é baseado na grande parte na venda, né, de artesanato. Naquele momento, não podendo comercializar o artesanato nas áreas mais centrais, né, das cidades, isso prejudicou bastante essa questão, né, da alimentação e sim, eu diria que o início da pandemia foi um momento bastante tenso nesse sentido, assim, que a gente teve que contar aí com muitos apoios de fora, assim, da esfera do Estado, né? ONGs, enfim, apoio da população em geral para conseguir, então, manter, né, as comunidades abastecidas minimamente com algum alimento para que pudesse permanecer, né, nos seus espaços de vida durante aquele período mais crítico, né, da pandemia. A gente se cuida ainda e porque a gente sabe que a vacina ela não te dá imunidade. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê que o governo e muitos, grande maioria, dizem: ah, você tomou a segunda dose, você está imune. Não, você não está imune, não. Você vai pegar o vírus. A diferença é que a vacina vai evitar que os sintomas se agravem, mas vai ter pessoas que vai se agravar. Inclusive, ter pessoas que já tomaram a segunda dose que vieram a óbito do vírus. Então, os cuidados têm que continuar. A vacina, ela ajuda muito, mas ela não te dá imunidade, fique bem claro isso. E eu vejo essa questão sendo pregada, sabe? Ah, tomei a segunda dose e eu já estou imune. Não, você não está imune. No caso do estado, e até aqui também, mesmo em Porto Alegre, tem 2 aldeias que não tem, né? Aldeias em Guarani, que não tem água potável, então a gente fica pensando, né, nessas recomendações de lavar as mãos e da higiene necessária, né, para evitar o contágio. Também são a questão da falta de saneamento básico nas aldeias, também é um aspecto a ser considerado quando se estabelece algumas medidas, né, necessárias para conter a transmissão da Covid-19 nas aldeias. Com o tempo, chega um tempo que daí nós já tinha tomado a segunda dose, nós já ficamos meio soltos, sabe? Tipo, não, agora estamos livres disso tudo. Mas só que aconteceu de nós pegar. Mas eles nos orientaram, máscaras nos ajudaram, álcool e gel. Até agora tem uns tambor ali, sabe? Porque a gente fez os estoques, a gente não foi dando bujão de álcool e gel para as pessoas. Não, a gente deu o suficiente que ele usasse para que até não fosse isso, que não fosse desperdiçado isso, jogado fora. Porque o nosso indígena tem uma dificuldade de pegar e ficar guardando as coisas. Então a gente dá o suficiente para ele usar quando ele precisava, e no mais a gente deixava estocado. Inclusive a gente ajudou outras comunidades aqui também, porque a gente tem um hábito muito grande aqui, que tem umas 4, 5 aldeias Guarani aqui perto da minha, a gente deslocava esses produtos também para eles. Então a gente fez uma parceria entre nós e a equipe de saúde, que era um ajudando o outro. A questão do isolamento, assim, quando foi o primeiro surto, que foi numa aldeia na Lomba do Pinheiro, teve, por parte da liderança e da comunidade, um protagonismo muito grande no sentido de evitar que o vírus se disseminasse pela aldeia, que a gente sabe que, por vários estudos, né, tem demonstrado que os vírus respiratórios, eles têm um poder de espalhamento muito rápido nas aldeias, principalmente em função do modo de vida coletivo, do compartilhar, né, espaços, as casas, enfim, os parentes todos se visitam sempre, comer junto, todas essas questões
interfere, no caso dos Guarani, os cachimbos, né, os petanguá também, a questão do chimarrão, enfim, vários rituais que são coletivos e que têm objetos que são compartilhados, né, nesses rituais. Então, faz com que os vírus se transmitam muito rapidamente no interior das aldeias. A gente não culpa nem a equipe do município e nem a equipe da CESAI, porque todos nós tivemos as mesmas orientações como todos os outros. Mas acontece, né, cara? Acontece, não tem. É uma coisa que cedo ou mais tarde iria acontecer de nós pegar. Nós conseguimos aguentar quase 2 anos sem pegar. Mas uma hora ia acontecer. E aconteceu, mas graças a Deus a vacina nos ajudou muito. Viu? Eu digo, cara, se não fosse a vacina, a minha mãe tinha ido. Isso é a certeza que eu tenho. Se não fosse a vacina, ela tinha ido. Então a vacina ajudou muito ela e ajudou a gente também, porque a gente acabou contraindo isso. Espero que no futuro o povo todo brasileiro entenda isso aí. Né? Lutar pela vida. Lutar pela vida. Minha avó durar 100 e poucos anos para acreditar as nossas árvores que transmitem. Vocês são estudantes e estão se qualificando de uma maneira muito mais avançada, como você sabe como é que nossos indígenas são. Você está tendo uma formação superior, tem que ter um cuidado muito grande. Lembre-se, nunca esqueça de onde você veio. Nunca esqueça de que povo você é. A educação a gente traz de casa. É de casa que a gente traz isso. A escola, a universidade, ela te prepara para adentrar um sistema que não é do nosso. Mas não quer dizer que nós não tenhamos que conhecer esse mundo. Mas nós temos que ter um cuidado muito grande do que nós aprendemos lá fora para não ser empregado, muitas vezes dentro da nossa aldeia, que muitas vezes a gente acaba, muitos que são formados ou estudantes, acabam pensando que o sistema lá de fora é o perfeito. Não é o perfeito. O nosso também não é perfeito, mas nós já estamos habituados àquilo. Então, o que eu diria não é nenhuma. É mais um conselho, sabe? É tipo, ajudar o nosso povo. Temos um monte de indígenas que são muito leigos e nós precisamos ajudar eles. Uma simples informação, você está com dificuldade de procurar isso, a gente ajudando, porque isso é do nosso conceito indígena, é ajudar as pessoas. Se as pessoas não valorizam isso que você faz, não importa. Você não pode ser replicadores de pessoas que façam isso. Faz a tua parte. Daí, se cada um fizer a sua parte, nós vamos reverter muitas maldades que estão acontecendo. E o conhecimento que você adquire aí fora, que bom. Mas que ele seja empregado de uma maneira boa na comunidade. Não querer as pessoas se sentir superior, não querer menosprezar as pessoas. Lembre-se que eu sou de uma geração, eu sou de uma família onde que até hoje nós damos benção mãe, benção pai, sabe? Bom dia, boa tarde. E muitas vezes a gente tem andado por aí, nem isso se faz mais, nem bom dia diz para as pessoas. Isso é educação de dentro de casa. O conhecimento se aprende na escola e na universidade e assim por diante. Então, são essas coisas que a gente tem que passar para os mais novos para que isso se continue acontecendo. Então, vocês serão profissionais das áreas que vocês estudam e façam o máximo de esforço para ajudar o nosso povo. A gente sabe, muitas coisas acontecem que não é agradável, mas não vamos replicar as maldades que nos fazem. A gente sofre um pouquinho por as pessoas não reconhecer, mas a gente precisa fazer. E dentro dos cursos da universidade,
A gente sabe que muitos são elitizados e a causa indígena é invisibilizada. E as pessoas que procuram as causas são as que se sensibilizam com a causa. Então a gente tem que estar sempre atrás dessas pessoas, porque dentro da universidade e a partir de muitos cursos a gente não tem essa visibilidade da luta indígena dentro da universidade. Creio que o objetivo de todos os indígenas que ingressam na universidade é aprender aquilo que a universidade nos oferece e transformar da nossa forma para o nosso povo. Principalmente nós falantes da língua, que vai facilitar muito a nossa comunicação com as crianças, com os idosos, para manter um atendimento diferenciado dentro das nossas aldeias. Essa produção é uma produção inédita, como a gente sempre vem discutindo com o pessoal. É cativante para mim porque traz questões sobre a saúde, né? A saúde dos povos indígenas, focado no povo caigangue e guarani também. É importante buscar esses espaços até para divulgar sobre essas questões que muitas vezes é deixado de lado e principalmente agora na pandemia, assim, que teve um destaque assim, na questão de prevenção, da tentativa de prevenir questões do avanço do Covid nas populações indígenas aqui do Rio Grande do Sul. Em relação assim, ao meu curso, ao que eu estudo, que é medicina, e essa produção vai dar mais visibilidade sobre como funciona a questão da saúde indígena. Levar para a aldeia essas questões, um fortalecimento assim, de uma questão que é muito importante para nós. É um curso importante da área da saúde que é muito procurado, assim, é focado mais nas questões da saúde, né? Então, essa produção é mais para fortalecer o sistema de saúde dos povos indígenas e, enfim, de maneira geral mesmo, mostrar como que é a nossa organização e como que é os próprios atuantes, né, que participam desse documentário, que são os enfermeiros, os agentes de saúde, a participação das lideranças, da liderança na busca para melhoria assim, para os povos indígenas. Porque eu percebo principalmente o movimento indígena, os povos indígenas, eu sempre trago, né, como uma ferida mal curada, né, a partir do processo da invasão e da colonização. E ainda a gente precisa, e o nosso caminhar é para essa cura, né? Essa cura, ela tem que ser ancestral, porque os nossos povos, nossos antepassados, os nossos ancestrais é que sofreram muito mais, né? Eu trago isso porque sofreram sim muito mais, todo o massacre, todo o genocídio. E nós, os povos indígenas que ainda resistem, somos a substância viva ainda desse processo todo. E ainda existe uma ferida muito aberta e é essa ferida, né, que a gente precisa cicatrizar e que a gente precisa curar. E eu sempre trago que essa ferida ela ainda está muito inflamada, né, e ela precisa ter uma abertura, né, para essa ferida, uma explosão dessa ferida, para que esse caminho de cura ele possa ser realizado, né? Essa cicatrização desse processo tudo ele possa ser curado, né? Para que a gente possa estar bem sendo quem nós somos, né? Para que a sociedade possa ter essa compreensão desses povos originários, dessa raiz que nós somos, né? Dessa sociedade. E que eu sempre trago a questão da complementariedade, né? Os Caingangue, eles são muito ensinados essa questão da complementariedade. De que a diferença ela não vem para ser excluída ou para ser matada, né? A diferença ela vem para ser complementar, para você aprender um com o outro, né? E que bom se a sociedade não indígena pudesse ter essa compreensão dessa complementariedade, né? Para que o mundo pudesse ser melhor, né? A sociedade ela caminha para um abismo muito grande, né? A gente vê toda a questão da crise climática, do aquecimento global, e isso não está envolvido só os povos indígenas, é a humanidade como um todo, né? E os povos indígenas têm muito a contribuir, principalmente dos conhecimentos, né, das epistemologias, tem muito a contribuir com a universidade, né? A universidade precisa, é muito urgente abrir essa visão, né, dos povos indígenas, de toda essa relação que nós temos, né, com os nossos territórios, com a mata, né? Para que a gente possa aí, desacelerar esse processo, né, de destruição da humanidade, né? Divulgar
a nossa cultura, divulgar para outros povos, né? Que às vezes muitos acham que nós indígenas somos violentos, mas não é isso. Nós queremos mostrar a vivência indígena, né? Quantos anos? 500 e mais os 22 anos, né? Estamos tentando fazer isso. E espero que esse documentário, né, vá em toda distância, para o pessoal ver e visitar, né? E mandar as mensagens para os meus estudantes que estão aqui, né, que estão com as crianças, né? A mensagem de conforto, né, que estão juntos, né? Esse basta para nós, né? E tenta aceitar mais, que a gente não quer nada de ninguém, só queremos que convive com nós, tenta conhecer, né, bem a nossa vivência. Muito obrigada, dona Iracema. Isso, menina. É um prazer ter a senhora conosco, tá? E que a gente puder ajudar, a senhora pode ter certeza. Obrigada, meu filho. Minha queridona, você é muito fera. Obrigado, tá? Tô, como diz o ditado, tô liberado. Tá liberado. Tá liberada agora, ela vai tirar